Bom dia, bom dia. Aqui tem que colocar concluir, Francis? Não, né? Concluir? Bom dia, sejam bem-vindos aí, o pessoal do Instagram. A gente vai iniciar aqui só fazendo uns ajustes. A gente está fazendo um ajuste aqui. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Tá acendendo? Amém. Bom dia, pessoal do Face. Já tá ligado aí? Já tá ligado? Pessoal do Instagram. Fernando, precisamos do seu apoio, Fernanda. Dá uma olhada aí, fazendo um favor. Tá online aí já? Tá tudo online. Tá tudo online? Bom dia mais uma vez, sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Amém. Podcast algo novo Glória de a Deus. Deus na sua vida, algo novo que está entrando. E vamos iniciar, hoje já é o nono programa? Hoje oitavo. Oitavo. Não se perdeu um pouquinho. Nós estamos se perdendo. Graças a Deus está sendo bem concluída aí as etapas que a gente está fazendo aí. E mais uma vez, vamos levantar, graças a Deus, ó, só para edificar mais o nome de Jesus. Aí, ó, podcast algo novo, né? Nossas camisetas aí, ó. Aí, Francis. Aí, canequinha também. Estamos evoluindo aí, em nome de Jesus. Está crescendo aí. Você que ainda não é nosso seguidor, seja bemvindo aí. Segue, compartilhe essa palavra. Tem alguém like, precisando. Dá um joia, um emoji. Isso, manda um oi, manda um cafezinho aí, o emoji do cafezinho. Quem acordou agora está tomando um cafezinho. Quiser apertar com bolo também. Quiser. Tá online. Então, seja bem-vindo mais uma vez. Hoje o tema é um tema bem gostoso de se falar, né? Aleluia. A identidade de Cristo. E hoje nós vamos fazer algo diferente. Hoje nós não trouxemos ninguém aqui de fora, né? Nenhum visitante, mas para você conhecer um pouco mais da nossa vida, a vida do André, a vida do Maurílio, a vida do Francis. Hoje o nosso entrevistado vai ser o Francis. Nós vamos falar um pouco sobre a identidade de Cristo, que hoje, e não só hoje, mas como sempre, já teve a identidade de Cristo, mas agora está mais fluente ainda, né, já? Na vida do Francis. Carimbado, né? Tá carimbado, agora não dá mais para fugir. Eu escondi o RG um pouquinho, né? Tava escondido? Tava escondido aí, já. Então hoje a gente... Aparecendo. Isso aí. E hoje nós vamos falar, o França vai dar um testemunho sobre a vida dele, vai falar um pouco da trajetória de cristão, de como ele aceitou Jesus. A gente vai falar, né? A gente vai fazer algumas perguntas. E então, já vão dar um bom dia pro pessoal. Bom dia, glória a Deus. Quem está na live aí, os irmãos da igreja, né? Acho que o João Arruda está aí, o filho do João. Deus abençoe você, abençoe todos que estão no serviço nesse momento. Abençoe aqueles que por algum momento lembrou da gente nessa semana aí. Estou dando agradecimento aqui em nome do podcast, né? Isso aqui que a gente faz é por vocês, é pela obra de Deus, é para que vocês possam conhecer um pouco da palavra, que a palavra possa ser nutrida, né, em nossos corações, e serve até para nós mesmos aqui. A gente está aprendendo bastante mesmo. Esse podcast está fazendo não só bem para vocês, mas também para a gente. E todas as coisas que são geradas aqui são para a honra e glória do nosso Senhor. E nessa manhã poderosa, né, nessa manhã de domingo aí, que Deus possa falar poderosamente no corações de vocês através do testemunho da vida do França. Deus possa edificar. E o testemunho é isso mesmo, edificar, né? Que a palavra do Senhor possa ser gerada no coração de você. Amém? Glória a Deus. Amém. Mais uma vez, a paz do Senhor. Deus abençoe esse ótimo domingo que já começa na presença do Senhor. Amém? Você esqueceu de dar uns abraços aí com algumas pessoas. Não vou lembrar o nome. Não tem problema. Ó, o pessoal lá da Órica, nossos brothers, vamos dizer assim, nossos parceiros. A gente quer mandar um abraço aí para toda a equipe Órica. O pessoal da guarda também, o pessoal da segurança. Obrigado aí por estar nos assistindo, obrigado por fazer pergunta, obrigado aí para estar nos dando parabéns pelo que a gente está fazendo. Isso é o que é mais gostoso, a gente fazer algo aqui para que seja edificada a vida das pessoas, né? Então um abraço aí para o pessoal da sessão,
Toda honra, toda glória seja dada e exaltada ao Em Senhor. nome de Jesus, Amém? sempre. E vamos entrevistar o França? Vamos fazer Aleluia. algumas perguntas, França? Primeiro se apresenta aí, Francis. Quem que é você, né? Seu nome, seu Vamos fazer RG, seu 10 CPF. Ah, não, brincadeira, CPF não, só fala aí como é que é. Você é casado, não é? Bom Quem dia é o pessoal aí. Não, bom dia pessoal, né? Tá nos assistindo aí também. Antes de mais nada, quero mandar um abraço pro meu amigo Paulo Gracindo, lá do Hotel Olímpia. Obrigado pelo apoio aí, Paulo. Suas palavras aí foram bem intensas comigo essa semana aí. Obrigado. Glória a Deus. Bom, a gente trabalha junto, né? A gente já se conhece, as pessoas do serviço também me conheceram. O França lá atrás? Quando eu comecei a trabalhar com vocês, eu já estava com uma outra mentalidade. Vocês vão entender o que eu estou falando aqui. Mas eu estava com outra mentalidade, então a partir desse momento acho que vocês vão. Não sei se vocês já perceberam algumas mudanças no meu comportamento, no meu jeito de ser e tal. Mas a partir de agora vocês vão entender o porquê que isso tem acontecido na minha vida. Antes de mais nada, para quem não me conhece, eu sou o Luiz França, né, trabalho junto com os meninos aqui. Sou casado, pai de duas meninas, a Maria Eduarda e a Laura, a minha esposa, a Shirley. Um abraço para ela também que está assistindo. Um abraço para minha esposa. Um abraço para a gatinha. Eu também quero mandar um abraço para minha esposa. Vai. Você tá ali. Um abraço aí. Então é isso aí. A gente não combinou nada aqui, tá? Tem nada combinado. Eu fiz questão de não perguntar nada para eles, o que eles vão falar para mim, o que eles vão perguntar para mim, alguma coisa assim. Fiz questão disso por quê? Porque eu não tenho nada a esconder. Para mim tá tudo, hoje é tudo às claras, hoje a minha identidade está em Cristo, então para mim foi tudo superado já, para me seguir o meu caminho. Não que eu tô salvo já não, mas eu estou no caminho da salvação, então muitas coisas da minha vida já foram superadas. Minha vida nunca foi escondida, né? Minha vida, eu sempre fui tranquilo. Mas vamos lá, vamos ver aí. Eu vou falar um pouco aqui, a gente não vai seguir um script como eu falei, mas a gente vai falar em cima da identidade de Cristo, do tema identidade de Cristo. Porque a identidade de Cristo parte de conversão. Parte de conversão. Então a gente passa a ter a identidade de Cristo quando a gente, na verdade, a gente passa a reconhecer a identidade de Cristo quando a gente se converte. A gente passa a entender o que é essa identidade em Cristo. Então, fique à vontade aí, vocês podem perguntar o que vocês quiserem. Vamos, né? A primeira pergunta aí nem você falou, né? O pessoal conhecia o França antigo, vamos dizer que a identidade de Cristo, ela entra na nossa vida quando a gente aceita Jesus, né? Então a gente é moldado. E eu queria saber, foi difícil para você ser moldado assim na identidade de Cristo? Quem era o França hoje e hoje o França sendo quem é? E como que está sendo essa identidade de Cristo para você hoje? Então, antes de eu falar da minha identidade em Cristo, eu preciso buscar o meu passado. Posso emendar uma pergunta aqui agora já? Pode emendar. Uma e duas? É duas. Que a primeira, a segunda ele vai responder já entra na que você perguntou. Amém, tranquilo. Ô França, a gente se conhece da fábrica, né? A gente conhece de lá bastante tempo já. Acho que só no Cordial fiquei lá mais de 1 ano e meio, 2 anos, não vou me lembrar mais. Mas assim, algumas pessoas falavam que você era ateu, né? E muitas das vezes eu ia falar de Deus e às vezes as pessoas falavam, toma cuidado, porque aquela pessoa é ateu, ela não vai receber talvez a palavra, mesmo assim eu ia lá e falava, né? Mas essa é a pergunta, né? Se naquele tempo você era ateu, o que aconteceu nesse período mesmo, nesse tempo, para que as pessoas tivessem essa visão que você era ateu. Então, se você era ateu, e por que você hoje tem esse entendimento que as pessoas achavam que você era ateu? Tudo faz sentido, né? Tudo é o princípio. Vamos começar lá, desde a minha infância lá, né? Eu nasci num berço católico, mãe católica, minha
meus avós católicos, os católicos. E como católico, eu fiz todos os ritos católicos. Fiz a primeira comunhão, fiz crisma, né? E assim, eu gostava muito mesmo. Ia na igreja, participava de coisas da igreja. Sempre foi frequente na igreja. Sempre fui, sempre. Quando criança tive algumas dificuldades, né? Meu pai foi embora de casa, minha mãe teve que cuidar de mim e da minha irmã sozinha. E nesse período, com a dificuldade dela, meu pai fora de casa, minha tia veio morar com a gente também e foram mais... só tinha mulher, só tinha eu de homem. Era primas, irmã, minha mãe, minha tia e só eu de homem. E muito cedo eu aprendi que eu teria que cuidar. Eu aprendi o cuidado muito cedo. Você tinha uma responsabilidade por seu pai não estar com você no momento. Isso, muito cedo. Eu tive que ser homem muito cedo. Eu tive que ter essa amadurecer muito cedo. E com uns 10 anos de idade em diante, eu queria ser padre. Essa era a vontade sua? Essa era a minha vontade, era ser padre. Eu queria ser padre. E como eu já tinha envolvimento com a igreja, estava na igreja, eu fui jovem líder da igreja, líder de jovens, né, na igreja, nos oratórios. Fui vicentino, para quem não conhece, vicentino é uma sociedade de cuida de doentes, idosos, crianças, pessoas necessitadas. Né? Fazia a obra, estava fazendo a obra. Fazia a obra. E aquilo mexia muito comigo, eu queria ser padre, eu gostava muito daquilo. E comecei a estudar muito para isso, com a intenção de ser padre. Estudava muito a palavra, fiz alguns encontros vocacionados, né? E como eu estava muito envolvido, a intenção era essa. Mas o tempo foi passando. Quanto tempo você ficou fazendo esse de ser padre para se preparar? De 11 anos, sim, de 11 anos de idade até quase os meus 17 anos, nesse meio dessa obra, fazendo toda essa obra. Quase 6 a 7 anos nessa fazendo caminhada, fazendo tudo isso. Já conhecia o Evangelho? Conhecia. Na religião? Já conhecia. Eu tinha um livro de Evangelho que andava para cima e para baixo. Né? Com os 4 Evangelhos, eu para cima e para baixo, estava aquele livrinho ali, lendo para cima e para baixo. Então, assim, eu já conhecia. A minha identidade de Cristo já começou lá atrás. Né? Eu sou muito grato. Inclusive, quero mandar um abraço para minha tia Benedita Benete, a minha segunda mãe. Tenho um amor muito grande por ela, pela minha avó também, que foram as pessoas que me guiaram também nesse caminho. Né? Então, o que aconteceu? Quando eu já estava casado, eu ainda não trabalhava lá. Eu já estava casado, só que eu já estava me distanciando da igreja até quando eu me casei, eu ainda estava na igreja. Isso com quantos anos? 19 anos. Com 18 anos eu já estava me afastando. Com 19 ou 20 anos eu casei, muito cedo, né? A responsabilidade de muito cedo. Né? E naquele período ali, eu comecei a me afastar um pouquinho da igreja, comecei a afastar um pouquinho de Deus. E por que isso? Porque embora eu estava na religião católica, não é uma crítica nem nada, eu sou muito grato à religião católica, que foi quem me apresentou primeiramente a Cristo. Embora hoje eu defenda um ponto de vista um pouco diferente, mas quem me apresentou a Cristo foi a igreja católica, então tenho um amor muito grande, né, pelas pessoas pelos amigos que eu fiz, pelas pessoas que eu conheci ali, então tenho um amor muito grande. Só que comecei a me afastar, porque eu comecei a olhar algumas coisas que não condiziam com a verdade que eu estava buscando. Né? Só que eu desconhecia a religião evangélica. Embora tinha estudado sobre, mas eu tinha uma negativa. Preconceito. E um pré, né? Eu tinha um pré-conceito daquilo. Para mim, talvez não seria o que eu ainda brincava, né? Eu falei assim, se eu não for católico, eu não vou ser nada. Eu brincava assim. Né? Mas embora algo mexia comigo, eu vi que alguma coisa assim não estava condizendo tanto com aquilo que eu estava buscando. Minha experiência pessoal, tá? Cada um tem sua experiência.
Mas a minha experiência pessoal era essa. Eu comecei a me afastar um pouco. Então, O que te fez afastar, então, algumas crenças ali que não condiziam o que você achava que era Cristo? Próximo disso. Era algo que mexia comigo, algo que eu não conseguia trabalhar tanto para aceitar algumas coisas, entendeu? Eu questionava algumas coisas. Quando a gente começa a questionar algumas coisas sobre uma cultura, uma doutrina, quando a gente começa a questionar, essa dica você questionar. Mas quando você começa a questionar e duvidar, aí o negócio começa a pesar um pouquinho. Então eu comecei a buscar conhecimentos de outras formas, e então fui me afastando de certa forma de Deus. Isso aí gerou o afastamento de tudo. Isso não foi o que culminou, o afastamento geral. Certo. Né? Mas da igreja foi isso. Certo. Da igreja foi isso que eu comecei a me afastar. Mas o que me fez realmente romper, na verdade, não foi nem uma falta de fé. Na verdade, foi uma eu posso dizer? Foi Uma situação e uma birra mesmo, porque embora eu reconhecia Jesus Cristo, eu reconhecia Deus, eu estava com raiva. O coração estava amargurado? Eu estava amargurado. Entendi. Aconteceu um evento na minha vida, eu nem sabia se contei para vocês, a minha mãe, ela passou mal, assim, num dia, muito mal no serviço dela, e foi para o hospital. Chegando no hospital, ela já ficou, já foi para UTI, ficou de cama. Do mesmo dia. E foi assim, ó, acabou. E o que me fez romper, realmente, não foi nem romper, o que fez me desligar, o que fez eu afastar de Deus. Afastou. Nessa situação já houve um afastamento. Foi nessa situação, e você sabe o porquê? O pior de tudo é o porquê. Certo. Minha mãe ficou 6 meses na UTI. Eu ia todos os dias que era permitido a visita. E eu sentava ali do ladinho da cama dela, ela pôs aqueles tubos. Eu pegava o terço e ficava ali. Rezava. Saía dali, chegava em casa, pegava a Bíblia. Rezava. E eu pedia para Deus, que achando que minha fé era tão grande, né? A minha mãe também, como católica bem roxa, né? Vamos dizer assim. Deus vai curar minha mãe, eu tinha essa certeza. Deus vai curar minha mãe. E cada dia que passava, nada, cada dia que passava, nada, cada dia que passava, nada, cada dia que passava, nada. Até que chegou no momento que minha mãe faleceu. Minha mãe faleceu de uma forma. Minha mãe tinha 45 anos. E se eu olhava para minha mãe estava com uma cara de 70. Toda acabada. É duro você ver uma coisa dessa, sabe? Você passa uma fé todos os dias ali, vai na igreja, ali, todo dia ali rezando, nada. E nada acontecia. Aquilo ali me deu uma raiva de Deus. Ficou com raiva de Deus. Fiquei com raiva de Deus. E aquilo me fez romper. Aquilo me fez falar, não. Chega de religião, chega. De buscar a Deus. Chega, porque isso não serve para nada. Porque você achou por sua mãe não ser curada, as orações que você fazia, talvez você falou que não estava servindo. Deus não ouviu, não está escutando, não está fazendo nada. Não tem ninguém me escutando. Entendeu? Tipo assim, não tem ninguém me escutando. Embora dentro do meu coração, quando eu falava isso, doía. Eu sentia que meu coração apertava. Eu sentia que alguém segurava meu coração, assim, porque embora no fundo eu sabia que aquilo ali que eu estava falando era da boca para fora, mas a minha mente estava trabalhando que aquilo era verdade, que não tinha ninguém. E tudo à volta trabalhava para contribuir para aquilo. Isso que é o incrível, porque tudo à minha volta contribuía. Porque assim, eu passei um tempo sem emprego, né? Eu fazia bicos, e nesse momento eu arrumei um emprego
fichado, registrado, tudo bonitinho. Então, ou seja, peraí, O que está o que acontecendo? está acontecendo aqui? Quer dizer, não tem ninguém me ouvindo, né? Minha cabeça falando, mas toda vez que eu falava, toda vez que eu pensava, meu coração apertava. Algo diferente estava te incomodando lá dentro. Só que aí que você falou, a mente, o nosso raciocínio, ele está Tá fora. tá fora, né? Eu sentia que Deus não queria que eu me afastasse. Deus queria eu perto dele. Mas eu estava me afastando pelas circunstâncias. Você estava com a amargura do que tinha acontecido. Hoje eu entendo tudo isso. É. Hoje eu falo disso com maior tranquilidade. Se falasse, perguntasse disso aqui para mim 1 ano atrás, eu não falava. Isso aqui ia ficar escondido comigo. Há 1 ano atrás, 1 ano e meio atrás, isso eu não ia falar. Porque era algo que machucava muito e causava mais raiva. Então eu não queria falar sobre isso, porque a raiva de Deus aumentava. Sabe? A raiva de Deus aumentava. E é bom você falar isso para quem está assistindo, que talvez tenha alguma pessoa que está passando por esse tipo de situação, né? Isso, não acredita, ou por algum momento está afastada de Deus. Isso aí é o testemunho do França aí, que mostra que tudo está acima da vontade dele, né? Como ele falou, né? A gente pode orar, a gente vai buscar, e às vezes a gente acha que vai ser feito do nosso jeito, mas não é. Para você entender hoje, Hoje você tem entender. esse entendimento, né? Mas talvez ali tem alguém ali que está orando, busca de uma cura, e não desista, a palavra é essa, não desista, continue com a sua fé. Mas a gente tem que entender também que tudo não é da nossa vontade, é da vontade de Deus. Então, Né? é tanta coisa, né? Tem tanta coisa de falar. Não, mas É que não cabe muito num podcast, né? Mas assim, embora eu estava com raiva de Deus, embora eu estava amargurado, estava triste, eu tentei voltar para a igreja católica, às vezes não conseguia. Eu chegava na igreja e olhava, aquilo parecia que estava me tocando cada vez mais para longe. Quando eu chegava e via aquilo ali, estava me tocando cada vez mais para longe, porque eu não queria mesmo, assim, na mente. A minha mente não queria trabalhar, não queria estar ali. Mas o meu coração sentia um aperto. E isso durou quanto tempo isso? Essa amargura aí? Você ficou, vamos dizer que você ficou longe de Cristo, né? Nesse tempo você não queria mais saber, mas mesmo assim ainda Cristo estava trabalhando. Minha mãe faleceu em 2010, a gente está em 2023. 23. Então, 13 É um anos. processo. 13 anos. 13 não, porque já tem quase 1 ano que eu me converti. Então, tem aí seus 12 anos, pelo menos, 11 anos. 12 anos, ó, isso é bom para o pessoal que está lá assistindo. 12 anos você ficou ali sem procurar Cristo, sem não querer saber, foi que você perguntou para ele, a questão de ser ateu, se ele era até ateu, mas é 12 anos que você não queria nem saber de igreja, não queria saber de religião. Até dentro do seu casamento, a sua esposa, ela buscava, ela sempre buscou. Cara, eu assim, a minha esposa, de tudo isso que aconteceu, o que eu mais sinto é que talvez eu tenha deixado a minha esposa triste por muito tempo. Porque a gente estava recém-casado praticamente. Né? Eu já estou com 17 anos com a minha esposa, 16 anos casados. Então há 12 praticamente eu nesse estado. Estava nesse luto aí. Então, ou seja, 4 anos só que a gente teve algo que era eu realmente. Depois disso, minha cabeça virou muito, sabe? Isso aí, Dentro de querendo ou não, casa, né? Dentro de casa. Você... Dentro de casa, hoje eu tenho consciência disso, né? Minha cabeça, sabe assim, eu não tinha atenção para ela, eu não dava atenção para ela, eu não me preocupava, as coisas iam tocando, ia acontecendo. Sem perceber naquele tempo que você estava sendo egoísta. Você estava olhando só para você. Demais. Para você ver o que a amargura ela causa, né? E a raiva de Cristo, né? Até você entender o propósito de Deus na vida da pessoa, ela fica com essa amargura para você ver o que faz, né? E você está falando, nesse casamento aí, a esposa ficar triste, né? Você imagina que isso aconteceu. Afeta a família inteira. Afeta todo mundo, né? E teve um período pior, né? Porque depois de um tempo, na verdade a raiva meio que cessou. Mas aí que veio o perigo. Porque enquanto eu estava com raiva, eu ainda pensava em Deus. Quando eu estava com raiva, eu ainda pensava em Cristo. Uhum. Querendo ou não, eu ainda pensava.
pelo menos mostrando para ele que eu queria estar com raiva. Ou seja, eu acreditava que ele estava do meu lado ainda, mas eu estava mostrando, eu estou com raiva de você. Estava sendo sincero. Tipo assim, eu estava colocando mesmo. Só que o problema dele é que já tava, essa raiva não estava só dentro dele, né? Estava passando para todo mundo, né, da família, né? Isso, e quando Um caos estava surgindo. E para você ver como é que é, né? Aí quando eu entrei lá na empresa, o que eu demonstrava, vem a pergunta do Japão, o que eu demonstrava era que talvez eu seria ateu, mas eu não era ateu. Você já tinha o conhecimento da palavra? Eu estava com raiva de Deus, eu não queria falar de Deus, porque se alguém falasse de Deus para mim, eu ia demonstrar raiva. Você entendeu? E foi assim, já. Foi. Já participou, para quem não sabe, o Japo participou aí da conversão do França, né? Foi uma chave aí, né? Que foi aberta, né? Uma porta. Só foi usado só. Então, e convenceu o espírito, né? Mas assim, todas as vezes que eu ia falar com ele, eu falava com ele e ele debatia, né? Eu tinha acabado de ser convertido. E aí eu ia falar com ele sobre Deus, ele rebatia. Não, pera aí, que não é assim. Não, a ciência fala isso, fala aquilo lá. E... esses foram os conhecimentos que eu fui buscar. Eu fui buscar conhecimento no homem. Não que isso seja errado, né? Porque a ciência está aí para nos ajudar também. Isso. Mas eu fui buscar conhecimento e tentar explicar a minha raiva de Deus na ciência. Não, porque isso não pode acontecer com dias e dias. Então, o Japão mesmo entendeu. Então, não foi fácil, né? Eu tentava explicar isso. Mas não que eu desacreditava em Deus. Porque nesse processo todo, eu acreditava em Deus. Mas igual eu falei, chegou um período da minha vida que quando eu não estava mais com raiva de Deus, quando a raiva estava passando, aí é que foi o período. Certo. Porque aí eu comecei a esquecer Deus, de vez. Comecei a esquecer. Aí foi quando o diabo apareceu. Porque quando eu estava realmente prestes a virar a chavinha, eu falava assim, não quero saber mais Deus, porque Deus não existe mais. Para mim, Na sua cabeça dele você já estava se esgotando, porque aconteceu. Deus. Eu estava com Deus. Daqui a pouco veio a raiva. Mas eu mantive com Deus. Daqui a pouco começou a decair eu olhar em Deus. A fé, porque tipo assim, eu já não tinha mais raiva. A linha do batimento do seu cardíaco estava assim, né? Isso, porque eu já não tinha mais raiva, porque para mim não estava importando mais. Para mim não estava importando mais. Tudo que eu fazia, a identidade de Cristo que a gente está falando aqui, porque até então eu ainda tinha a identidade de Cristo. Até então eu me atinha em fazer as coisas baseado nos princípios e valores que eu tinha de Cristo. Atrás. Os princípios e valores que eu tinha o meu guia ainda era Jesus Cristo, porque eu não fazia nada sem antes pensar isso aqui é certo aos olhos de Deus, né? Mas aí começou sempre. Mas quando começou a decair, tipo assim, eu já não me importava mais com isso. Começou a se tornar perigoso. Não que eu ia me tornar um bandido, um assassino, nada disso. Mas aquele olhar de fazer as coisas pensando que um dia eu teria uma salvação, sumiu. Morreu. Então, assim, pra mim, salvação era diferente. Eu ainda brincava com algumas pessoas e falava assim, morreu, acabou. Você virou pó, acabou. É assim, a planta não nasce, não morre. Cadê a planta? Você sempre questionava, você sempre queria questionar, mas você sabia que dentro do seu coração não era desse jeito. Começou a fazer um buraco muito grande. Eu ainda comentei, acho que eu cheguei a comentar com o Japão numa das nossas conversas. Cara, começou a fazer um buraco muito grande. Assim, eu também enxergava sentido nas coisas. Eu olhava as coisas assim, pra mim tanto faz. Tá bem, tá mal. Morreu. Acabou. É isso aí. A vida é assim. Ou seja, eu comecei a me conformar com a humanidade. Nossa, com a minha humanidade. Os espíritos já estavam se perdendo. Já estava indo. Ele já não estava mais. Mansidão, já não estava mais sentindo o Espírito Santo. Tanto faz, cara. Se chegasse alguém que fizesse mal pra mim, eu ia retribuir com a mesma coisa. Entendeu? Tipo assim, sem remorso. Entendeu? Então começou a. É o amor, né? O amor se esfriou. Aí começou a cair. Aí que foi perigoso pra mim, sabe? Porque daí quando. Mas você vê, Deus é tão bom. Vai mandar. Ele é tão bom porque ele é filho. A gente é filho dele. Quando Cristo deixou de ser o unigênito, desceu aqui na terra e foi o primogênito, porque, ou seja, ele foi o primeiro filho e nós fomos adotados por Deus. Então, ou seja, ele era o unigênito no céu, único filho de Deus, Pai.
Quando ele veio para a terra e se fez carne, ele se tornou primogênito. Ou seja, ele pegou a divindade dele e guardou, deixou bonitinho aqui. Ele ainda era divino, mas deixou bonitinho aqui para quê? Pegou a nossa humanidade, que ó, vou mostrar para vocês que é possível. O amor. A minha divindade está aqui. A qualquer momento ele poderia fazer o quê? Não quero isso aqui, vou voltar para o céu e acabou tudo, mas não. O amor foi tão grande que ele se fez homem para a gente, até a cruz, até todo o sofrimento. Deus sentia tudo. Se Deus estivesse aqui hoje, ele pegava Covid. Se Jesus estivesse aqui hoje, ele pegava Covid, porque ele era humano como a Ele gente. se fez, o verbo se fez carne, né? Ele era humano Para como passar a o que a gente. gente. Para mostrar pra gente que é possível a gente passar por tudo o que eu passei, a minha identidade, tudo que eu passei, e ainda assim chegar no final eu ser salvo. Isso aí é bom, válido para o pessoal, né? Saber, você se entregou para Cristo, né? Você se entregar, foi a oferta, né, que Deus deu para nós, né? O Filho, né? É mostrar para nós que tudo que a gente faz, independente do que a gente passa, Ele está ali mostrando para a gente que a aprovação Ele passou, todo o sofrimento que a gente vai passar também, mas a gente seguia Ele, né? E continua, Francis. Então, aí só para... Vocês podem fazer mais. Mas só para assim, passar rápido, né? Aconteceu. Engraçado que mesmo nessas oportunidades de raiva de Deus, coisas que eu tive, de pensamentos e tudo mais, eu via Deus na minha vida. Você conseguia ver Deus tratando. Deus falando comigo. E não foi uma vez só não. Foram várias vezes. Cara, uma vez eu estava trabalhando, eu trabalhava lá no hotel, estava trabalhando à noite. Veio uma senhora num grupo de oração lá. E eu nunca vi, a senhora era lá de Fortaleza, porque vinha muita gente de longe, né? Ela veio para fazer o circuito da fé aqui. E aí eu estava lá, bonito. Pra você ter uma ideia, nem aliança eu colocava mais. Para mim, não tinha mais sentido as coisas. E hoje, né, com a honra e glória do Senhor, de aliança. Aliás, aí. Nem aliança, mas não era porque eu não usava, porque eu não queria. Vou fazer coisa errada. Não era isso. Não era isso. Porque para mim não fazia sentido as coisas. Não tinha sentido que eu Você casei. estava perdido, né? Estava cego, eu falei, os bons espíritos já estavam se Já decompondo. tinha saído, né? Não tinha sentido. Então aí eu estava lá, sentadinho lá, estava eu mais um amigo meu. Veio uma senhora, a senhora passou, cumprimentou, subiu e tal, fez a ficha dela. Daqui a pouco a senhora desceu, adiantou, daqui a pouco ela veio assim, estava passando pela recepção, ela voltou. Ela parou assim no balcão lá, assim, olhou para um lado, olhou para o outro. Quem que é casado aqui? Eu falei, quem é casado? É você, né? Contou para mim. Eu não usava aliança. Muito tempo eu não usava mais aliança. Obrigado, Deus. Isso aí foi a primeira experiência sobrenatural que você teve. Não. Depois da minha raiva de Deus, eu não me lembro, mas essa foi a que mais marcou. Isso, a que mais marcou, a experiência sobrenatural que mais marcou Que você. mais marcou. Foi essa daí. Foi essa. Ela veio até mim, me chamou de canto e falou uma punhada de coisa. E hoje eu vejo que aquilo que ela falou fazia sentido. Porque hoje eu vejo a amargura que eu causei na minha esposa por estar do jeito que eu estava. Então ela falou, nossa, ela ficou uma meia hora falando ali, falando. No final das contas ela falou, saiu, não me deu tchau, não deu nada, saiu e foi embora. Ela só veio entregar o que Deus tinha. Só perguntou, o que é o casado? É você? Ele contou pra mim e foi. E falou. Eu, tudo bem. Essa mulher saiu. O engraçado é que depois a mulher circulou por lá pra cá, não lembrava nem meu nome mais. Eu sabia ninguém. Não lembrava nem meu nome. Você vê que era a direção de Deus mesmo. Então são coisas que foram. E assim, gente, isso foi uma obra de Deus. Mas teve algo do inimigo também. Você conseguiu discernir isso? Sim, porque não sei explicar, mas eu sentia algo Diferente. das coisas, sabe? Sim, e aquilo, outras coisas que aconteceram não foram pesadas. Você vê que o Espírito Santo não saiu, né? Por mais que a pessoa esteja amargurada, mas você vê o cuidado e o carinho de Cristo
em nós que ele não leva a nossa raiva, ele quer tratar a gente, né? Isso aí é bom você falar que... E assim, eu vejo assim, porque cada um tem um propósito, né? E esse período todo que eu passei foi um deserto. Foi um deserto que talvez, para mim aprender, para mim estar falando o que eu estou falando aqui hoje, que eu vou continuar falando da minha conversão, não sei o meu propósito aqui em diante, para frente, não sei, né? A gente conversa algumas coisas, brinca algumas coisas aqui, né? Fala, mas assim, talvez para mim ter base, para mim falar o que eu estou falando aqui hoje, essa segurança para mim falar o que eu precisava ser tratado, eu precisava ser curado. E não simplesmente me pegar e falar assim, você vai ser assim, Deus fala assim, você vai ser desse jeito e pronto. Não, porque eu ainda está sendo falso. Entendeu? Então você precisava ser literalmente curado. Hoje você está curado e com essa cura você está curando outras pessoas através do seu testemunho. Glória a Deus. Glória a Deus. Que assim seja. Amém? Então é isso. Eu precisava passar por esse deserto, me ser curado de algo. Essa raiva de Deus precisava mostrar para mim e mostrou que essa raiva não tem lógica. Porque o que ele tem para mim é para mim. O que ele tem para outras pessoas é para outras pessoas. Então hoje eu entendo que tudo que aconteceu na minha vida, algumas coisas não eram para mim. Certo. O que era para mim, ele extraiu e me mostrou. O que não era para mim, que outra pessoa extraia e leve, e não eu. Certo. Então, assim, eu peguei a raiva para poder descontar em Deus, mas eu estava pegando errado. Eu não sei que eu estava pegando errado, meu filho, não é isso. É isso que ele queria mostrar para você. Eu tenho que te mostrar isso aqui, ó, a cura. Sabe? E isso aqui são coisas da vida que acontecem, algumas coisas da vida que acontecem, que é necessário que aconteça. Vamos chamar de dia mal, né? Todo mundo passa por isso, né? Pelo dia ruim. E muitas das vezes é difícil como você lidar com esse tipo de situação, porque a gente é ser humano, né? Então a gente lidar com esse... O que ele falou, cada um tem a sua luta, cada um tem as suas dificuldades, né? E por algum leve segundos de momentos aí você pode até perder essa identidade porque você está focado no problema, né? Não está focado nas coisas de Deus. A gente é humano, a gente é falho, todos aqui nós somos pecadores também. Mas é muito interessante essa história do França, porque assim, eu acompanhei um pouco, né, da história dele. E eu ver ele hoje aqui falando sobre a vida dele é algo que é sobrenatural mesmo. É o que Deus curou ele, a ferida foi sarada, foi estancada mesmo. Porque para se abrir dessa forma aqui, até para mim era difícil, né? Porque a gente conversava bastante, até na conversa era difícil de extrair alguma coisa dele. Mas você vê como a identidade de Cristo é importante para a gente, e como a identidade de Cristo, as coisas do mundo já não importam para a gente. Então hoje, ele está contando a história dele aqui, não importa o que as pessoas vão falar. Nossa, o França é muito louco, está falando da vida dele lá, está falando da mãe dele, está falando do passado dele. Por quê? Porque ele tem a identidade de Cristo, ele sabe que ele é filho de Deus, e as coisas do mundo não importam, os julgamentos do mundo não importam na vida dele. Se ele sabe que você é Cristo, você sabe, né? Sim, com certeza. Hoje eu sei. Eu sabia algumas coisas, né? Mas era tão, assim, talvez confuso que bagunçou e eu passei um período perdido. Eu peguei essa identidade de Cristo e guardei dentro de uma gaveta, fechei, tranquei e a raiva tomou conta de mim ali. Mas hoje, graças a Deus, o cuidado de Deus com a vida da gente é tão grande, basta a gente perceber. Às vezes a gente não olha, né? A gente não percebe, mas até quem não é, a gente até está comentando aqui um pouco antes, até quem não é talvez religioso, não tem nem religioso, mas quem não é cristão, quem não acredita em Deus, quem não tem Deus na sua vida, acho que melhor dizer assim, quem não tem Deus consciente na sua vida, mas Deus cuida. Deus cuida. Deus ele sempre está cuidando. Sempre. Eu falei, eu acho que uma vez, acho que eu comentei com você, né, que o conceito de Deus para mim, né, eu tenho um conceito, cada um tem o seu conceito, na sua mente, tá? Mas Deus é único, tá? Mas cada um tem um conceito de proximidade de Deus. E pra mim, cara, Deus
está em todo lugar. Eu respiro Deus. Eu movimento aqui, eu toco em Deus. Eu movimento aqui, eu toco em Deus. Hoje você entende. Eu respiro. Só que assim, a nossa cabeça é tão mundana, é tão pequenininha, que a gente jamais vai conseguir entender isso. Jamais, jamais. Tem um conceito, agora eu vou falar um pouco de ciência. Não, mas fica em paz. Não, porque assim, eu trago hoje, sabe? Porque a gente vive em 3 dimensões, né? Na física a gente fala de 3 dimensões. Mas tem um conceito da quarta dimensão. A nossa cabeça não consegue entender a quarta dimensão. Assim como a cabeça que pensa em 2 dimensões não consegue entender a 3ª dimensão, porque não faz parte da nossa dimensão. Se tiver curiosidade, pesquisa no Google aí, quarta dimensão. Ruim de ser? Pesquisa no Google quarta dimensão que você vai entender o que eu quero dizer. Sagan que fala, pesquisa lá que você vai ver. É muito interessante o conceito da quarta dimensão. Então, para mim, Deus seria esse entendimento da quarta dimensão. Ele entra em uma quarta dimensão que a gente não olha, a gente não vê, mas ele é tão bom que a gente sentir. O mundo espiritual, né? Vamos falar que é o mundo espiritual. Deixa a gente sentir. Pra gente acessar. Mas é muito legal, se vocês tiverem, pesquisem lá, que vocês vão entender o que eu estou falando. O porquê que eu entendo que Deus seria essa quarta dimensão. Porque Ele está aqui. Mas a minha visão é tão pequena, você não consegue. O meu ponto de vista é tão distante dessa quarta dimensão que eu não enxergo. Mas Deus é tão bom que Ele deixa a gente sentir. A gente sente. Quem está em Cristo, quem está na igreja, quem realmente entende o que está na Bíblia, se não sentir Deus, mano, alguma coisa está errada. tem alguma coisa errada aí. Talvez é a cura que a pessoa precisa. Talvez é a mágoa, talvez é a falta de perdão, talvez seja o ressentimento do passado que te aprisiona e não deixa você viver a palavra. Enquanto você estiver olhando sempre as dificuldades, sempre o problema, você nunca vai ter essa visão aí, você nunca vai conseguir puxar essas coisas espirituais, né? Porque você está aprisionado aqui, você está focado na falta de alguém te perdoar, né? Na raiva do irmão, você está se sentindo raiva do irmão. E isso é importante falar porque o que te aprisionou no passado foi essa mágoa, você queria sua mãe, que ela tivesse salva, né? Porque minha mãe era tudo. A minha mãe era tudo para mim. Tudo. Porque como meu pai tinha ido embora, minha mãe foi mãe e pai. Então assim, a minha figura paterna, eu cheguei a ser um pouquinho rebelde, tá? Eu não fui também tudo 100% assim, não. Eu cheguei a ser um pouquinho rebelde. Na época lá, brinquinho, não sei o quê, aquelas calças Drop Dead, né? Cheguei a ser um pouquinho rebelde, mas assim, mas aquilo não me afastou da identidade de Cristo. Não totalmente, né? Não totalmente. Eu ainda estava ligado nos princípios ainda e nos valores, né? Mas eu fui um pouquinho assim, mas a minha vida, você vê, a minha mãe, como minha mãe era tudo para mim, minha mãe foi mãe, pai e tudo mais. Eu com 12 anos de idade, a minha mãe viu que eu ficava muito na rua e tudo mais, eu fui lá e me arrumou um emprego. Minha mãe começou a trabalhar numa casa de família para sustentar a gente, né? E a filha da dona da casa de família tinha uma loja. E arrumou para mim, então eu andava a cidade inteirinha com uma bicicletinha, com uma caixa atrás, levando presente para a cidade que eu conheci. Eu conheci a cidade inteira com 12 anos de idade. Conheci a cidade inteira e comecei a ter esse compromisso em trabalhar e chegar em casa e, mãe, tava uma conta de água. Tava fazendo um papel do homem da casa, né? Isso, a minha consciência de querer colaborar e ajudar foi muito cedo. Então talvez isso foi a minha estrutura para ser. Você amadureceu, isso foi bom, não foi ruim. Não foi ruim, porque olha o cuidado de Deus, porque talvez se eu não tivesse isso, você não ia se tornar o homem que você é. Nesse deserto eu tinha me perdido. Maturidade não tem a ver com idade, tem a ver com quanto você tem Cristo dentro de você. Então o França, ele acabou criando essa identidade até cedo, até de criança, né? Tem muita gente aí que tem 40, 50, 60 anos e não é maturo espiritualmente, né? Por quê? Porque não carrega essa identidade. Então é a importância da identidade de novo, a importância da identidade. Mas eu quero falar, agora eu vou mudar, não mudar, mas o que aconteceu então? O que fez essa mudança? Pô, hoje eu sou cristão. Posso bater no peito que hoje eu sou cristão, independente de quem vai falar. Você vai dar pro crachá, né? Agora sim, agora eu sou cristão. Levou aqui a. Vai dar cabelo, vai dar com a espada, pra cima e pra baixo.
Então, fala pra gente aí como é que foi isso aí, essa mudança. O mais engraçado de tudo, que não aconteceu nada assim que, igual eu comentei outras vezes, né? Não foi nenhuma dor assim de... Porque pra mim estava tudo resolvido, certo? Eu já tinha passado por um período de raiva de Deus, e pra mim já estava se esgotando Deus, pra mim já não existia mais Deus, ou seja, tinha emprego, carro, família, casa. Estava bem. A minha situação, talvez que a minha esposa já estava melhorando, assim, aquela raiva que eu tinha de Deus por não ter mais, talvez já estava estabilizando. Estudando, estava me formando, curso superior, estava bem, estava tranquilo na minha vida, tipo assim, estava tranquila sem Deus. Vocês vão entender o que eu estou falando, calma aí. Estava tranquila. Aos olhos humanos, né? Isso. Vamos falar isso. Estava tranquilo, não tinha uma dificuldade. Ou seja, dificuldade, a gente tinha uma coisinha ou outra. Tá manso. Uma coisinha ou outra, tal. Ou seja, estava já acabando o meu temor a Deus. E ia acabar. Mas Deus é tão bom, foi para mim assim, para mim acabou o seu deserto. Amém. Acabou o seu deserto. Agora vai começar a minha obra em você. E aí foi através do nosso amigo Japa aqui que veio trabalhando um tempo, né, conversando comigo. Porque se não fosse ele, talvez eu não teria enxergado o que eu enxergo, o que fez eu mudar a chavinha hoje. Pode ter morrido se ele não tivesse pregado o Evangelho. Tava no mundo, Tava do mesmo jeito, vamos dizer assim. Tava no mundo. Porque pra mim tava tudo bem. Você vê a importância de você pregar o ID, né? De você ir lá e fazer o que Deus quer. Isso. Tiver que entregar, para quem está aí assistindo, se tiver que entregar algo de Deus para alguém, entrega. Se você tem convicção de que tem que fazer, faça. Faça, porque pode salvar uma vida aí, como o França foi salvo pela presença de Deus, né? Mas somos enviados para isso. Então aí tá aí, ó. O Evangelho pregado, olha o que acontece aí. E interessante foi isso, porque minha vida estava só que assim, o buraco aumentou. O buraco dentro do meu peito aumentou. Porque cada vez que a minha raiva acabava, o buraco aumentava. Porque enquanto meu buraco estava preenchido com raiva, ainda tinha Deus. Porque eu tô com raiva de Deus, com raiva de Deus, aquilo ficava na minha cabeça. Eu ainda estava com Deus na minha cabeça, querendo ou não, eu estava conversando com Deus. O coração Estava ali. Mas só que aí quando começou a acabar, o buraco começou a fazer assim. E as coisas pararam de fazer sentido. Eu estudava, não tinha sentido. Eu trabalhava. Isso foi tudo no momento que o Japa estava. Ele apareceu quando o sentido estava acabando. Entendi. Estava se esgotando o sentido mesmo. Eu tava tipo assim, no piloto automático, você liga e vai. Aí o Japa apareceu e começou a falar. E aquilo começou, assim, deu uma luzinha assim, começou. Aí eu comecei a trabalhar de novo, comecei a questionar. Eu lembro muito bem, né? Por que isso, Deus? Por que Deus não faz isso? Por que em vez disso ele não faz isso? Por que ele não pune quem é o culpado? Por que o inocente sofre? Por que o culpado se dá bem? Se dá bem, entre aspas. E o inocente se dá mal, entre aspas. E aquilo acendeu de novo questionamentos. Aí um grande dia eu tô lá, no vestiário lá, né? Vambora, né? O Japa me veio com a Bíblia. Não, mas fala um pouquinho dessa história, que eu vi um pouco, que eu lembro que você questionou, você falou assim, não, tipo assim, se Deus existe mesmo, não sei se foi nessa linha, mas se Deus existe mesmo, então eu quero que o Senhor prove para mim que o Senhor existe, foi feito. Teve essa experiência, Sim, teve, porque aquilo que ele fez começou a mexer. Então, isso é bom. Aí eu peguei assistindo algumas coisas, eu comecei a procurar algumas coisas de novo novamente. Aí eu peguei, parei e falei assim, bom, Deus, ele fala Senhor, eu falei, bom, Deus, se realmente existe, se você realmente está aqui, me mostre, me prova de alguma forma. Isso foi uma oração? Foi uma conversa, porque foi em particular, não tinha ninguém perto. Foi um domingo, a minha esposa estava na casa da minha sogra. Eu falei, pô, Deus, tá bom, então fala para mim, existe? Me prova aí, me diz. Se o Senhor existe. Se tudo aquilo que eu fiz no passado faz sentido. Ou se eu fiz porque tinha que fazer e estava. Você questionou mesmo a sua
sua normalidade, né? Você falou dessas palavras sem mansidão, sem nada. Você questionou mesmo. Não, rasguei o verbo do jeito que veio na cabeça. Então me prova, Deus. Me prova aí se existe mesmo. Por que aquele rapaz lá tá me atormentando lá? Então, fala aí que existe então. Eu assim mesmo? Abriu o coração. Glória a Deus, né? Tá certo. Me fala lá por que ele tá falando de você pra mim. Falei assim, ele tá falando de você pra mim lá, toda vez, e fala. E Foi legal. tantas pessoas, né, nesse período que eu tô tão afastado, e algumas pessoas vêm falar comigo e... É você que estava falando comigo? Questionando. Quem estava falando comigo? Daqui a pouco esse rapaz me aparece com uma Bíblia. E assim, eu sempre gostei muito de estrelas, cosmos, e telescópio e ver as coisas. Ele me aparece com uma Bíblia do quê? Céu, estrelado. O que tem na capa? Isso. Essa história é interessante porque assim, É isso que eu quero saber. foi no momento que a empresa estava passando por uma dificuldade lá, né? Estava passando por umas mudanças lá e tinha pessoas sendo desligadas, né? E uma das coisas que ele falou era sobre fé, né? Sobre fé, porque eu falei que eu tinha fé. Se acontecesse isso comigo, eu tinha fé que Deus ia prover algo melhor, ia acontecer outra coisa. E na hora que ele estava falando, Deus já foi ministrando, o Espírito Santo já falou, ó, você tem que dar uma Bíblia para ele, mas de capa de estrela. Eu falei, onde que vai achar Bíblia de capa de estrela, com o céu estrelado e tal? Passou um período e que lá ficou me incomodando. Eu até comentei com um irmão, falei, irmão, como é que eu vou achar isso aí? Consegui achar. E aí eu não sabia dessa história do Francinado. E aí eu cheguei e realmente falei para ele, falei, ó, você conheceu Deus através de muitas pessoas, mas aqui está a Bíblia que você conhece a Deus através de você mesmo. Leia a Bíblia para ti, medite na palavra, aqui está tudo, da cura, libertação, tudo que você precisa está aqui. Eu fui lá e dei isso. Eu creio para mim que hoje foi o maior presente, né? Foi a Bíblia que eu dei para ele. Muitas vezes a gente quer dar algo bom, algo perfeito, agradável, e muitas vezes a gente esquece o melhor remédio, o melhor presente que a gente tem é a palavra de Deus. Ela liberta, ela cura. Aqui tem palavras de prosperidade, de alegria, de bondade, mansidão. E é essa atitude que eu fiz. Eu fui usado, não sou melhor que ninguém. Todos que estão aí pode fazer isso também. É só conhecer mais a Cristo, né? Através do testemunho que ele está dando aqui, ler mais a palavra, e quando alguém estiver na sua frente, né, sempre vai ter a oportunidade. E não deixa a oportunidade passar, vai e lança a semente. E no momento certo ela vai crescer e aí que está o fruto, né? O que eu queria essa Bíblia que o Japão deu para você, foi uma resposta, tipo assim, como foi um questionamento que você fez para Deus, o Senhor existe mesmo? Então mostre para mim, essa Bíblia foi uma resposta de Deus? Foi uma delas. Foi uma delas? E Depois foi só a confirmação, assim, confirmação. Aí ali você entendeu, ali você falou, não, agora eu sei que é Deus na minha vida. Ali... Eu comecei a ler a Bíblia de novo, né? Eu peguei a Bíblia, comecei a ler, fazer algumas anotações. Aí Deus começou a mover algumas coisas na minha vida. Aí eu parei e pensei, acho que agora A resposta está chegando. Porque assim, a gente como humano, a gente não aceita se eu falar para mim assim, só isso aqui, acabou. A gente quer confirmações de confirmação. E a primeira resposta dele. Depois dessa resposta, começou a mover algumas coisas. A minha filha, a mais velha, começou a ir na igreja. Começou a ir na igreja, né? Não ia? Ela não ia? Não. Aí começou... Em casa, a única que ia de vez em quando era minha esposa. Da igreja evangélica, era minha esposa. De vez em quando ela ia. Aí minha filha começou a ir na igreja. Sua filha foi um instrumento do Senhor, não só? Isso. Aí aquilo já começou a me... virar chave. Também. Como assim, né? Como assim? Aí minha esposa começou a ir. Aí um belo dia eu tava em casa e aquilo começou a me causar curiosidade, porque até então eu não sabia como funcionava a igreja evangélica. Aquilo começou a causar curiosidade. Aí eu assisti online. Assisti um culto online. Nossa, não é tão diferente, não é tão assim do jeito que eu pensava, preconceito, não é daquele jeito. Muito pelo contrário.
Isso aqui tá falando comigo de uma forma que não sei. Só não querendo cortar você, mas um dos questionamentos do França, mas por que o pastor grita tanto lá, cara? Mas isso não é só dele, todo mundo fala. Porque Deus não é surdo, por que eles gritam tanto? Né? Hoje é questionamento de todo mundo. Só experimentando, né? Se você experimentar, se eu falar pra você que esse copo aqui tem uma água de gosto de limão, você vai falar, não tem já, porque é água da torneira. Mas você experimentou? Não. Então, como é que você vai falar? É isso aí. Se eu não experimentar, não tem como. Saber, né? Mas é engraçado que o pessoal fala assim, de novo, falando, mas o pessoal grita por causa de futebol, grita, ninguém fala nada. Mas vai lá, Vamos louvar a Deus. vai lá pra você ver o que vai acontecer lá. Você vai. Vai, França, continua. Eu não quero pregar aqui não. Não, então, aí aquilo começou a mexer comigo. Amém. Aí teve uma semana diferenciada lá na igreja que minha esposa estava indo e tal. E aí é assim, engraçado que o Espírito Santo falou comigo ali. Vai. Eu não estava entendendo, porque até então, fazia quantos anos que eu não escutava mais a voz do Espírito Santo. Vai lá, você vai lá. E essa voz, ela foi nítida? Tipo assim, na sua cabeça? Vai lá. Não, foi assim, assim, eu não escutei a voz, vai lá, não foi isso. Uhum. Mas na minha cabeça estava, vai lá, vai lá. Era convicção. Amanhã você vai lá. Vai lá, amanhã você vai lá. Tipo assim, a resposta amanhã eu vou te dar. E era uma semana de culto. Eu vou no culto, uma semana, nunca fui na igreja, uma semana direto. Nossa. E tinha que ir a semana inteira? A voz estava me dizendo, Uhum. vai lá, só isso. Vamos lá. Peguei e fui. Engraçado que assim, depois que a voz falou, minha esposa chegou em casa. Vamos na semana. Na Semana igreja, profética? Semana profética. Vamos lá na semana. Vamos lá. Uhum. Eu pensando, e agora? Mais um. Se você falou uma vez, tá falando de novo, né? Uhum. Você aceitou o convite? Aceitei o convite e fui. Impressionante. Assim, eu falo, quem está escutando aí, eu acho que quem é cristão, Quem não é, quem é cristão vai entender o que eu estou dizendo aqui. Agora, quem não é, vai que você vai entender. Quando eu fui, me arrumei, aconteceu algumas coisas para não ir. Primeiro, algumas coisinhas foram acontecendo para não ir. vai tentar impedir. Mas falei, não, vou. Eu escutei a voz, minha esposa falou. Você já entendeu. Eu pedi, tive uma conversa sincera com Deus falou que ia me dar a resposta, começou a me dar a resposta. Vou. Fui. Cheguei na igreja, quando eu pisei na porta da igreja, parecia que alguma coisa tinha me pegado assim, ó, e me puxado para dentro da igreja. Daqui você não sai mais. Aqui é seu lugar, aqui é sua casa e aqui Você não entendeu sai. isso nítido? Na hora. Aquilo que veio, aquele calor que veio, aquele negócio que veio assim, Você sentiu? aqui é o seu lugar. Você sentiu a presença de Deus. Pra mim, você Na hora, Deus falou para mim assim, isso aqui é para você lembrar o quanto era bom. Nossa. Aquele amor todo que talvez você sentia lá, voltou. Sim. Agora isso aqui é para você ver o quanto era bom, Você deu mas cuidado. eu vou te mostrar mais. Meu Deus do céu. Eu vou te mostrar mais. Aquilo que você sentir, passar com raiva, tudo, esquece. Esse mover, ali você foi curado também, né, França? E nesse momento você foi curado. Engraçado que foi assim, instantâneo. Eu cheguei na porta da igreja, eu olhei assim. Eu Você saí só de mim. sentiu, você só sentiu. Eu saí de mim ali. Meu Deus do Eu céu. saí de mim. Quando eu entrei na igreja, Você sentiu um negócio desse, irmão, é tão gostoso. quando eu Glória a cheguei na Deus. igreja, assim que eu sentei, que eu estava na igreja, assim, que eu olhei pro altar, que eu vi aquele mover, aquelas pessoas, tudo assim, aquilo, cara, é difícil de explicar, mas eu já não estava mais assim, ligado no mundo. Incrível. Aí você sentiu. Eu já não estava mais ligado no mundo. Isso que é mais gostoso. E foi o culto inteiro assim. Aí eu lembro que depois eu cheguei em casa, minha esposa fez um comentário, nossa, parece que você estava ali, parece que já era há muito tempo. Eu já né? estava na igreja ali. Mas- Porque a identidade ela voltou, né? E foi isso. Aí a partir daquele primeiro dia ali, eu fui outros dias, né? E foi incrível, que foi uma coisa gigantesca. Uhum. E hoje,
aquela fome, aquela vontade de falar de Deus é grande, sabe? Você sair, a gente está conversando, a gente está fazendo. Aí depois disso, foi só confirmação de confirmação. Depois daquilo eu passei a semana, aí na sexta-feira, o Japão já me convidava para ir na igreja dele há bastante tempo. Na sexta-feira, algo me moveu a ir lá. Esse algo é o Espírito Santo. Vai lá que eu tenho mais uma resposta para você. Os seus questionamentos, né? Esses questionamentos internos que você estava tendo, aí você, dentro da igreja, foi a confirmação. Aí Deus foi te dando a resposta. A resposta veio vindo. Entendi. E assim, a primeira vez que eu tinha na igreja, que Deus falou para mim assim: aqui é a sua casa, aqui você fica, daqui você se mantém, e eu vou te mostrar mais. A partir daquilo ali, começou a vir algumas coisas. Na sexta-feira veio algo, me falou, o Espírito Santo me falou: vai lá na igreja do Maurício. Eu fui. Aconteceu algo maravilhoso. Ali Deus falou de novo. Nossa, ali quebrou mais um pouco ainda. Foi maravilhoso. E depois daquilo ali, Deus vem cada vez mais mostrando. Uma das respostas é o que a gente está fazendo aqui hoje. A gente está fazendo essa A gente live. está fazendo aqui hoje, porque quando Deus falou para mim que você vai ter mais, eu queria saber o que mais? Ué, ir na igreja, cultuar, não tá bom? Tá bom não, meu filho. Não tá bom, Agora, não tá bom a não. identidade agora. Não tá bom não, agora você precisa ir. Você teve a identidade de Cristo quando lá atrás eu mostrei o deserto para você, eu mostrei o que eu precisava que você passasse para você saber o que você sabe hoje, o que eu vou te mostrar hoje, para você ter estrutura para aguentar o que eu vou te mostrar. Você precisa ter estrutura. Então, ele vem mostrando. E Deus foi tão bom, tão maravilhoso, que colocou vocês, depois do Japa, colocou vocês na minha vida, e a gente está aqui hoje. Tem uma pergunta. Tá? Fizeram uma pergunta? Não, eu tenho, na verdade. Tá. Ô França, talvez, né, tem pessoas passando por algum deserto aqui, talvez tem pessoas que o mundo julgam elas, né? Qual que seria a mensagem para você deixar hoje para essas pessoas que estão passando por essa dificuldade, estão passando talvez por uma injustiça, estão passando talvez por um julgamento, um preconceito, né? Que você... Tudo isso que você viveu, qual é a mensagem que você deixa para essas pessoas aí? O que elas possam estar fazendo para que isso possa ser, vamos assim, curado, né? Essa falta de identidade. O que você, nessa experiência que você viveu, qual é a mensagem que você deixa para essas pessoas agora? Ó, é complicado eu vou falar sobre a minha experiência, porque Deus trata cada um De uma maneira. da maneira que tem que ser tratado. Porque cada um tem uma personalidade. Antes de você nascer, Deus já te conhecia. Então, antes de você ser quem você é, Deus já era. Então, assim, Deus vai tratar cada um da maneira que precisa ser tratado. Certo. Mas se a pessoa que está aí está querendo, não sei, um norte, alguma coisa assim, é confiar em Deus, é confiar no propósito, é você entender que não é você, é você entender que Deus sabe o que está fazendo. Parece até jargão, né? Confia em Deus, vai na igreja, faz isso. Mas a primeira atitude que você fez foi você ser sincero com Deus, né? Ser sincero. Mesmo você com raiva dele, né? Naquele momento você foi sincero, você falou: ó Deus, me mostra aí mesmo, por que eu estou passando por isso? Por que tem que ser assim desse jeito? Mas isso tudo dentro do propósito. Poderia ser que não fosse o momento e Deus não falasse com ele. Isso. E pode ser que aquilo ali, talvez, não é que a pessoa vai fazer isso que ela vai ter a resposta dela. Porque pode não ser o propósito, pode não ser o momento. Foi o meu propósito, foi o meu momento. Porque você sentiu no coração. Porque eu senti no coração. É você ficar esperto e ligado nas coisas de Deus. Que Deus fala pra você. Isso é aquela pessoa que já foi estranha, que talvez seja afastada. Isso que eu ia tocar. Porque eu acredito aí que essa live aí está sendo feita para pessoas que estão aí afastadas, né, da presença de Deus. Isso. Que sabe que tem a presença de Deus, que sabe que tem a identidade de Cristo,
e está afastado. Então Deus está a todo momento, Ele não se afastou. Nós sim se afastamos de Deus, mas Deus não se afasta da gente, em nenhum momento. Ele cuida, Ele sempre está cuidando. Só que a gente também tem que estar ligado no que Ele está falando, nas pessoas que Ele usa, né? Sem cortar você, tem que entender que o cuidado de Deus não é que Ele vai te abençoar toda a vida, não. O cuidado de Deus é o cuidado de pai. De pai. Você, imagine seu pai. Seu pai fala amém para você em tudo? Não. Tudo? Não. Tipo assim, André, você errou ali. Não, vou passar Hoje nós temos pais assim, né? Ou seja, hoje nós temos pais que vai tirar o filho da cadeia e na briga lá com o delegado falando que o filho dele estava certo. Pô, mas peraí, se seu filho matou, roubou, fez o que fez, ele vai ter que pagar de alguma forma. Isso. Ele vai ter que Deus pagar. é justo, né? O nosso Então, Deus é justo. Deus é pai. É pai. Ele tem amor, é amoroso, mas acima de tudo, Deus é justo. É justiça. Porque Ele precisa punir quem tem que ser punido. A gente tem que voltar a falar de punição, porque eu vejo muitos hoje falando que Deus é amor, Deus é isso, Deus é aquilo. Realmente, mas a gente tem que voltar a falar de pecado e de culpa. Porque se eu tenho culpa, eu tenho que pagar. Com certeza. Então Deus é pai. Então é você entender que o cuidado de Deus está em te punir também. Ele tem que te punir. Se você fez errado, Ele vai ter que te punir. Porque senão você não aprende. Né? E tipo assim, tudo que eu passei esse tempo que eu fiquei longe de Deus, foi uma punição. Porque... É como se eu fosse um filho desobediente, porque você estava com amargura, né? Hoje você entende. Então tem pessoas aí que tá, que nem o Japo, só para finalizar essa pergunta, tem muitas pessoas aí que estão na vida cristã por causa de amargura, né? Porque está com raiva muitas das vezes de Deus, porque não está passando, decepções, né? Então, vale a pena você se decepção em achar que Deus vai sempre fazer o que a gente quer, mas não é o que quer, é o que Deus quer. Então, assim, se está acontecendo alguma coisa na minha vida, é porque é o propósito de alguma forma. A gente tem que entender isso e procurar saber o porquê daquilo ali se é para mim. Porque muitas vezes, igual no meu caso, algumas coisas eram para mim, mas outras coisas não eram, então eu não poderia ficar com raiva de coisas que não eram para mim. Porque a gente se torna egoísta, achando que tudo é para mim. É que a gente fica cego. Não é assim. Tem coisa que acontece que não é para mim, não é para o meu eu, é para outra pessoa, porque uma pessoa, ela está em volta dela tem outras pessoas, não é só eu. Então muitas coisas que acontecem não é para mim, é direcionado a outras pessoas. A gente que entende que é pra gente, mas não é. A gente quer pegar o fardo que não é nosso. Isso. E a gente acaba carregando. Acaba carregando algo que não era para acontecer com a gente, né? Então cara, uma coisa que me chamou muita atenção que o Carlos falou foi a oração que ele fez. A oração sincera, né? A única coisa que quebra o coração de um pai é o filho ser sincero. É você se quebrantar na presença dele realmente e falar o que você está sentindo. O Salmo 34 vai dizer assim, vai falar assim, o justo clama e o Senhor ouve e o livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração aquebrantado e salva-os de espírito abatido. Foi o que aconteceu no seu caso, né? Você estava ali com o coração abatido, procurou uma resposta. E vale também deixar que a resposta de Cristo não é sempre na hora que a gente quer. Não adianta a gente fazer a pergunta e ser do jeito que a gente quer. Não, porque o propósito está ligado um no outro, né? O meu propósito está ligado em outro propósito, em outro propósito. Então Deus não pode antecipar as coisas, porque Deus tem um plano. Então não adianta a gente querer que seja no meu tempo. O plano dele. Não tem como, porque tem outros propósitos que dependem de um propósito. Então não tem como, tudo é interligado, né? Cristo veio justamente para pregar que amar a Deus sobre todas as coisas e o meu próximo como a mim mesmo. Então, assim, isso já demonstra, o meu próximo como a mim mesmo, já demonstra que eu estou ligado com todo mundo. Não tem como a gente fugir disso. Nós já vamos finalizar, mas eu quero deixar uma pergunta. Cara, para quem hoje está questionando Cristo, quem hoje acha que não existe Jesus, acha que está ali, está falando, tudo que vocês estão falando talvez seja uma baboseira. Para esse tipo de pessoa, assim, não... Mas a gente está falando aqui não só para o público cristão,
Mas tem pessoas ali que não acreditam em Cristo, tem pessoas ali que acham que a gente está falando não existe. O que você falaria através da identidade de Cristo? O que Cristo fez na sua vida hoje para essas pessoas que estão ali assistindo? Para quem é cristão... Pois tem outra pergunta, para finalizar. Para quem está acabando aí? Não, já voltei já. Para quem é cristão, talvez seja... Eu não sei se vai ser mais simples ou mais difícil, porque quem é cristão já tem o conhecimento da identidade de Cristo. E por ter, às vezes passa igual eu, 12 anos de tentando entender aí, né? Mas para quem é cristão, é estar ligado, é voltar a entender o propósito, seu propósito, buscar a Deus e ser sincero com você mesmo. Se entregar a Deus e falar assim, Deus, pô, mas e aí? O que é minha vida? O que está acontecendo? O que eu preciso? Ser sincero, se quebrantar mesmo ali diante de Deus e falar o que tem que falar. Porque Deus já conhece, já sabe o que a gente vai produzir. Mas Ele quer ouvir. Ele quer que você entenda, não é para Ele entender, é para você entender. Então quando você é sincero com Deus, você é sincero com você. Então você entende, para você entender. Agora, para quem não é cristão, ou para quem é simpatizante, ou não sei, para quem não está seguindo na fé, para um pouquinho na sua vida e tenta entender algumas coisas. Para assim e olha na sua vida inteira, detalhes. Tenta lembrar de alguns detalhes de coisas que aconteceram na sua vida que foi inexplicável. Coisa que aconteceu que foi inexplicável. Você não entende. Que você não entende por que aconteceu aquilo. E comece a prestar atenção daqui para frente. Por que está acontecendo essas coisas na minha vida? Nossa, mas inexplicável. Nossa, coisa simples, coisa do dia a dia, mundana, coisa mundana. Que nem aconteceu comigo essa semana aí, glória a Deus, né? Tipo assim, pô, cara, eu precisava pagar uma conta e não tem dinheiro. Não tem dinheiro para pagar essa conta. Do nada, parece alguma coisa que é aquele dinheiro que você precisa. Por que aconteceu isso na minha vida? Coisa simples. Pô, eu preciso ir a tal lugar. Eu preciso fazer uma viagem para casa, sei lá, meu irmão, minha mãe, minha avó, para algum lugar. Nossa, furou o pneu do meu carro. Vou atrasar 10 minutos. Aí você fica ligado a algumas coisas. Nossa, aconteceu um acidente em tal lugar. O que aconteceu? Então, assim, são pequenas coisas que para muitos pode ser aleatório. Para quem não é cristão, para quem não é. Acho que é uma coisa normal. Mas começa a prestar atenção nesse tipo de coisa e começa a entender, porque assim, como eu falei, quem segue princípios, Deus está de olho. Né? Quem segue princípios, Deus está de olho. Então, às vezes, que nem o pastor Elton falou da outra vez muito brilhantemente aqui pra gente, ele falou que muitas vezes o vizinho seu está prosperando e você não entende o porquê. Né? E você está aí na igreja, mas você não está prosperando. Mas por quê? O seu vizinho segue princípios. E, embora ele não seja cristão, mas ele está seguindo o princípio cristão. Né? Então, muitas vezes isso pode acontecer. Então, assim, às vezes você segue princípio, você é uma boa pessoa. E a gente conhece pessoas assim. São pessoas boas pessoas. São boas pessoas. São pessoas que ajudam o próximo. São pessoas que vê o irmão passando dificuldade, vai lá e ajuda. São pessoas que muitas vezes estão em algum lugar, coisa simples. Pô, estou sentado num banco, então uma senhora se levanta, põe a pessoa para sentar. Então, assim, são coisas básicas. A pessoa segue isso. Ela está São seguindo princípios, entendeu? Ele ama tanto o próximo dele que é capaz de sentir a dor do outro. Embora ele não seja cristão, ele sente a dor do outro. Então são coisas que... Isso é o amor. É uma pessoa justa. Uma pessoa que vê algo errado, e algo errado dentro que a gente fala dentro dos princípios cristãos, né? A pessoa vê aquilo, mesmo não sabendo talvez do princípio cristão, a pessoa acha aquilo injusto. Aquilo não está aceita, errado. Isso não pode acontecer. Sabe? Isso não pode. Então assim, se você sente isso, se você é essa pessoa, e pode ser que as pessoas assistindo aqui, começa a prestar atenção em algumas coisas que acontecem na sua vida e para pensar, por que isso está acontecendo? Tira isso do aleatório e começa a levar isso para um lado, não falando de religiosidade não é que você vai lá na igreja, ou na igreja católica, ou na evangélica, não. Mas tira isso da religiosidade, leva isso para algum propósito.
Qualquer que seja, primeiro, qualquer que seja. Por que está acontecendo isso? Questiona. Questione. Depois você começa a entender. Começa a pensar, por que existe tudo isso no mundo? Por que o mundo é assim? Como que o mundo é assim? Como que as coisas são perfeitas? Como que o meu corpo é tão perfeito assim que se eu tirar uma célula de mim, não sou eu. Se eu tirar um pontinho do meu DNA, não sou eu. Se eu acrescentar um cromossomo no meu... Você entendeu? Então assim, comece a entender por quê. Existe um propósito para tudo isso. Existe algo maior acima de tudo isso. Aí você vai começar a abrir os olhos, a entender algumas coisas. Às vezes como eu falei, pode ser coisas, a gente é chato, não sei o quê, só fala de Deus e não sei o que lá. Cara, não é isso. Não é isso. É você realmente entender, porque mas a ciência. Foi criado para falar do amor de Deus. A ciência prova tem aqui, tá? Mas por que eu sou assim? Por que eu sou desse jeito? Foi do nada? Foi à toa? E a pessoa entendeu o propósito dela aqui, né? Isso, por que eu sinto o amor para aquela pessoa, gente? Por que isso? Da onde está saindo isso? Isso não sai do nada, sabe? Então assim, a pessoa que não é cristã começa a perceber isso. Isso é o primeiro passo, sabe? Você precisa perceber. E não pense que, aconteceu algo de ruim na minha vida, isso aí, né? Não, tem um propósito para isso, tem uma coisa, tem algo para isso. Sempre vai ter tribulação, sempre vai existir. Muitas vezes as pessoas vão ter bom. Então eu acho que a mensagem é essa, sabe? Você prestar atenção no seu dia a dia, nas suas coisas, no que está acontecendo à sua volta, né? E uma hora a ficha vai ligar, porque todos nós somos ligados e por graça somos salvos. Então, de graça, isso vai cair em você, pode ter certeza. Só mais para deixar aqui, para quem está aí de casa vendo aí essa live aí, a palavra de Deus vai dizer assim em Mateus, em Mateus 11, 28, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então o convite está feito aí. Se você ainda não conheceu Jesus, ele está aí. É só você quebrantar o coração, assim como foi feito na vida do Franz, na minha vida, na vida do Maurílio. Então conheça Cristo. Se você está passando por uma dificuldade, né, Japa? Porque às vezes a pessoa também não está, né? Como você falou, a vida está bem, a vida no serviço está boa, a vida na família está boa, mas eu creio que sempre a gente precisa melhorar em algo. Porque esse foi o meu caso, né? Muitas pessoas vão pela dor. Eu até comentei em outras oportunidades que algumas pessoas vão pela dor. Porque... No caso de algumas pessoas, porque eu levei um tiro, quase morri, porque eu fiz isso, fiz aquilo, Jesus me salvou, tal. Algumas pessoas vão realmente pela dor, mas outras pessoas não vão pela dor. E eu acho que é mais sutil e mais perigoso ainda essas pessoas que não vão pela dor, porque para ela está tudo normal. Foi no meu caso, para mim está tudo normal. E Deus e o Espírito Santo me constrangeu de uma maneira que eu poderia simplesmente falar, para que eu quero ver se minha vida está boa? Minha vida está normal, minha vida está tranquila. Mas a sacada está, o coração. Meu coração tinha um buraco enorme, eu não preenchia com nada. E hoje o meu coração está tão leve, preenchido com Deus, que não tem mais espaço assim para buraco. Sabe? Não tem mais buraco. Transbordou e no ambiente que você está, você passa as outras E é difícil a gente falar isso, sabe? Porque muitas vezes as pessoas assim, preenchem com vício. Com vício. Às vezes é vício, vícios bobos, às vezes. A pessoa passa o tempo inteiro ouvindo um certo estilo de música. Por quê? Sofrência. Por quê? A pessoa está com carência de amor. Meu Deus do céu. Forte. A pessoa está com carência de amor, gente. A pessoa passa o tempo inteiro ouvindo música funk. Está com carência de amor. Então, assim, está com um buraco. E a pessoa não percebe. Buscando um lugar errado. A gente está falando que a pessoa parece, só escuta música. É só experimentando.
só experimentando, sabe? Porque assim, pra quem não sabe, eu curti um heavy metal, eu curti um somzão aí e tal. Não me chama mais atenção isso, sabe? Assim, eu gosto de uma guitarra, gosto de um violão, gosto de um som, mas não, assim, não preenchia e hoje não. É engraçado, porque sempre que eu me sentia vazio, eu procurava alguma coisa. Sempre que eu observava o buraco no meu coração, eu ia lá e pá, somzão lá, né? Porque aquilo de certa forma preenchia momentaneamente. É uma alegria momentânea. Então preenchia de Deus é momentaneamente. eterna. Né? Eu não tinha vício, nenhum vício de bagunça, de nada, mas eu tinha um vício que me tirava o foco. Entendeu? Então assim, às vezes a gente não percebe, mas é um vício que tira o foco. E então assim, é isso, a pessoa entendeu o buraco que ela tem ali. Pô, eu só escuto esse tipo de música, né? Quando eu sinto essa música, eu começo a chorar, fico triste. Por que será, né? Isso, é o sentimento que aquilo lá está trazendo, né? E às vezes não é só isso, às vezes também é na bebida, e muitas das vezes é o vício da droga, né? Então é para preencher alguma coisa, e não precisa nada disso. Cristo, ele preenche todo o vazio do nosso coração. Só basta também a gente ter a atitude de querer buscá-lo. Só basta nós termos reconhecer isso dentro de nós, que nós precisamos de Cristo, que nós precisamos e melhora tudo, né? Isso que é o mais gostoso. Se você for falar hoje da sua família, como é que está a sua família hoje? Melhora, sabe? Você entendeu? Dificuldade tem. Melhora até você falar dos problemas. Porque acho que o Japa não falou ali, mas eu sei que aconteceu isso, né? Eu sei que alguns comentários que tinham sobre mim era isso, né? O cara só reclama. O cara só isso. Então, o cara só daquele jeito. Não tem nem estender a live, mas eu sempre ouvi isso. No momento da conversão do França, né? Que eu estava ali estava ajudando ele, né? Deus estava usando da minha vida para ajudar ele. Eu já sabia dessa história que o pessoal chamava ele de não dá tempo, né? Hoje ele está curado, então ele está tranquilo. Não dá tempo. O Francis não dá tempo, não dá tempo, não dá tempo. E teve um momento certo que eu falei isso para ele. Ele se converteu, desceu as águas, depois eu comentei com ele que agora você pode saber o que as pessoas... Ele não falou o nome, tá aí? Não falei nome. Eu não sei. Mas o gostoso é isso. O gostoso é isso que é o prazeroso de você ter essa identidade de Cristo, para você ver que muda, né? Ele não fica só dentro de nós, a mudança ela se expande para fora. E eu falei isso para ele, eu falei, agora você tem, como assim, você tem um entendimento, se eu falar isso para você, você vai entender. E eu falei para ele, e depois ele teve uma outra atitude, né? Que ele foi sábio, Deus usou também na vida dele, e mostrou para as outras pessoas que há uma conversão genuína, uma conversão da nossa parte mesmo, que nosso Deus ele transforma e renova cada vez mais o nosso dia a dia. E olha, é assim, o Zé falou, dificuldade vai ter, não adianta. E ainda mais quando você se converte de coração, né? Porque existem muitas conversões que infelizmente não são de coração. São por dificuldades, a pessoa vai lá, me converti, agora vai dar tudo certo. Não. Não é assim, não é assim. Não é assim. Mas o seu olhar perante o problema muda muito. Cara, é incrível. Não tem como a gente descrever isso. Acho que a gente que sente isso, quem é cristão, sabe disso. Muda muito, não tem como a gente explicar, mas a nossa visão perante um problema muda muito. A gente vai ter dificuldade, a gente vai chorar, a gente vai lamentar. A gente não é super-herói. A gente vai lamentar até certo ponto, porque quando a gente lamenta, a gente já entende que aquilo não é o ideal, então a gente pega e vai orar, vai pedir para Deus, vai orar para Deus. A nossa visão muda. O problema é esse, me dê discernimento para entender. E quando Deus te dá o discernimento, meu amigo, acabou. Aí você entende tudo. Pode acontecer o que acontecer, pode acontecer o pior, sei lá, pode acontecer uma morte, mas o discernimento está ali. Você vai sentir, vai chorar, vai tudo, mas o discernimento está ali. O discernimento está em você, você sabe por que está acontecendo. E mesmo que você não saiba, você é amparado por Deus. Glória a Deus. Deus te coloca no colo e é isso, cara. E deixar essa mensagem pro pessoal aí que vale a pena você entrar na presença de Cristo, vale a pena você que está afastado voltar de novo para sentir essa presença. Deixou bem nítido isso para mim hoje, que a presença do Espírito Santo, de o mover do Espírito Santo, falar com ele, de trazer ele de volta,
Isso mostra o amor de Cristo, não só na vida dele, mas na vida sua também. Que Deus já falou várias vezes aí, talvez você tenha. E mais uma vez hoje, né? Deus está dando oportunidade aí para pessoas aí que tá fora, assim, talvez não esteja ouvindo, e Deus está falando de novo através da nossa vida, através das nossas experiências aqui que foram passadas, principalmente na vida do França, né? Então isso é válido. Isso, volte a se entregar para Cristo de novo, que a mudança ela vai vir, ela vai ser gerada e o fruto de Cristo está aí, né, França? Finalizando essa live, quero agradecer a todos que estão participando. Eu queria, vou pedir uma coisa para o França aqui, que ele possa liberar uma palavra aí para o pessoal. Deus sabe todas as coisas, a pessoa que está no seu coração, você possa falar ali, e libera, amigo. Não tenha medo, porque você está sendo usado, e fala que Deus quer que você fale no seu coração. Eu sei que eu consigo entender isso. Esse é o momento de se liberar. Né? Então, que Deus tem. Isso. Se é com uma pessoa específica, que eu creio que é, vai e libera, não tenha medo, Deus está no controle de tudo, amém? Amém. A gente não combinou isso aqui, tá, gente? Eu só queria dizer uma coisa aqui, não sei nem para quem vai cair isso aqui, mas só queria dizer, fique em paz, e Deus está trabalhando. Ele vai te tocar. Em nome de Jesus, Ele vai te tocar. E não sei se vai usar a minha vida, se vai usar a vida de outras pessoas, outras pessoas que estão também em volta. Mas saiba que tudo que está acontecendo tem um propósito. Mesmo que você talvez não entenda hoje, não saiba hoje, talvez você não esteja preparado para saber, mas Deus te quer, assim como Ele quer todos que estão assistindo, mas especificamente você, Ele está tocando hoje. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Ele está na sua casa nesse momento, e que todos os seus problemas vão ser sanados no devido momento que é dele. Amém, aleluia. Primeiro você vai passar por uma dificuldade, mas o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Glória a Deus, aleluia. Só queria deixar só um pedacinho aqui lá de Gálatas. Não sei porque Gálatas está falando comigo há bastante tempo. Essa palavra tá vindo aí, querendo. Lá em Gálatas 4, fala o seguinte: agora digo que o herdeiro, enquanto criança, em nada difere de servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está sob tutores e administradores, até o tempo determinado por seu pai. Assim também, nós, quando éramos crianças, estávamos escravizados pelos rudimentos do mundo. Mas quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para redimir o que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos vossos corações, que clama: Abba, Pai. Portanto, já não é servo, mas filho. Glória a Deus. E se és filho, então és filho também, herdeiro de Deus por meio de Cristo. Amém. Glória a Deus, Cristo Jesus. Então, aqui Paulo fala lindamente aqui, que ele está falando sobre, né, a carta de Gálatas é a carta que Paulo, quando ele passou por Gálatas, depois ele saiu e escreveu a carta, que ele estava passando por uns momentos lá. Mas enfim, aqui para você. Deus, Jesus Cristo veio ao mundo, a gente falou isso aqui. Ele era unigênito do Pai, veio ao mundo como primogênito. Então nós como crianças, não sabemos, mas agora, como filhos maduros, nós sabemos que também somos herdeiros, assim como Cristo Jesus é. Então, para o seu coração, você é herdeiro
de Deus. Glória a Deus. E Deus vai te mostrar isso que você também é herdeiro. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, a sua vida vai mudar a partir desse momento. Poderosamente, em nome de Jesus. Amém? Amém, gente. Obrigado mais uma vez aí. Que Deus abençoe. Deus abençoe a vida de todos. Ótimo domingo para vocês. Glória a Deus pela vida de todos. Amém? Aleluia. Amém. E dá um pausa lá para fechar a live lá. Aleluia, Gente, irmãos. obrigado. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês aí. Em nome de Cristo Jesus. Aleluia, Jesus. Maravilhoso Deus. E, meu Deus, que abençoe aí, continue abençoando a vida de todos aí.